Olá, pessoal. Olá, pessoal. E aí? Faz tempo, né, que eu não faço gravações, mas a minha vida realmente com Urano, em conjunção com a minha Lua de casa 3, me levou a um problema familiar que eu precisei viajar. É viajar do outro lado do mundo. Mas eu estou acostumada, porque eu tenho Urano na cúspide da casa 4, e quem é astrólogo já sabe o que faz Urano. Mas hoje eu não estou aqui para falar de Urano, estou aqui para falar de Plutão. Por quê? Porque no dia. Agora eu vou compartilhar a tela para vocês começar a entender um pouquinho mais de astrologia. Ok, aqui, 28 de outubro de 2023, na localização, aqui é São Paulo, mas poderia ser Brasília, ou seja, dentro do horário e do fuso, que é o nosso oficial, e mudando, sim, naqueles estados, né, lá do norte, que modificam o fuso. Às 17h24 de São Paulo, portanto, não vai ser vista em São Paulo, também por causa da posição da Lua. Teremos uma Lua cheia, certo? Aqui a Lua cheia, 5 graus de Touro, em oposição ao Sol, e Sol de Escorpião, que está em conjunção com Mercúrio e em conjunção com Marte, e praticamente com uma conjunção com o próprio Nodo Sul, que o Nodo Norte, hoje, dia 27, a Lua estava passando exatamente aqui, na nodos que significam destino, que significam caminhos a serem corrigidos. A Lua, amanhã, vai fazer uma conjunção com Júpiter também. Ela está indo se encaminhar com Júpiter, que está em Touro, em retrogradação. Quem não está mais em retrogradação é Plutão. Então, hoje, Lua está quadrada a Plutão. Já vai se movimentar para amanhã fazer a oposição. Quando eu falo que não vai pegar o Brasil, a gente tem que pensar em mundial, né? Em astrologia mundial. Aí, né, na astrologia mundial, a Europa está envolvida, toda a arte da África e toda a parte lá onde tem Israel, onde tem toda essa guerra. Então, vamos ter realmente uns meses, os próximos meses, definindo situações muito importantes, transformadoras em toda aquela região. O que faz Plutão? Se você já pensar, então eu vou falar primeiro, porque nós estamos falando muito de Plutão por ele ser regente, o regente moderno, na astrologia moderna, Plutão é regente, né, do signo de Escorpião, onde está o nódo lunar, onde está o nódo sul, né? O Sol e onde está Mercúrio e também Marte, que é o antigo regente. Se você ver aqui, tem um símbolozinho dessa flecha, que é um símbolo fálico, símbolo masculino, símbolo de ação, que está falando sobre esse signo, né? É, Quero falar sobre Plutão, porque eu falei ultimamente, falei sobre os ciclos, eu tenho colocado lá no meu canal do YouTube, né, ou aqui no meu canal do YouTube, então nós vamos falar sobre isso. Signos de terra estão ativados? Sim, signos de terras de água, principalmente. Não esquecendo que eu sempre falo que é a água que ferve, porque se embaixo da água você coloca fogo, é água que ferve. Nós podemos ter nos próximos 6 meses, por exemplo, terremotos e erupções vulcânicas importantes, né? Então é bom a gente prestar atenção nisso também. Mas essas erupções vulcânicas também vêm de dentro de nós. Então, eu vou voltar aqui porque eu quero falar de Plutão. Não sei se eu tenho alguma imagem, depois eu vou colocar a imagem, né? Quando a gente tem aspectos de Plutão na nossa vida, nós temos reviravoltas assim, virar a cabeça de cabeça para baixo. Mas não é uma reviravolta rápida, imediata, como acontece, por exemplo, com Urano, porque Urano é um raio, é uma coisa que vem e corta. Plutão, ele é aquele da degeneração e da regeneração.
da transformação da matéria. Então, as reviravoltas e transformações uranianas são diferentes das reações plutonianas, que podem ser coisas, por exemplo, que você vai precisar deixar para trás e que vai transformar a sua vida fazendo um novo projeto de vida para você. Fases de vida, são fases de 18, 19 anos em geral, que correspondem muitas vezes às fases dos nódulos lunares. Mas hoje eu quero primeiro iniciar essa nossa conversa sobre os mitos associados a Plutão. Você sabe que o que a gente chama de astrologia humanística, junguiana, psicológica, eu chamo humanística porque fala do ser humano, né? Claro, de como se comporta o ser humano, de como o ser humano transforma, como a sociedade se transforma, né? E existem alguns mitos que estão associados ao deus Plutão que fornecem indicações muito úteis para entender a sua natureza do ponto de vista astrológico, de como os astrólogos olham Plutão, planeta não, planeta que foi desclassificado pelos astrólogos, por ele ser muito pequititico, mas que nós sabemos que o átomo tem um poder terrível e é pequititico. Plutão é o apelativo de origem romana do deus Hades, dos gregos. O nome vinha originalmente associado às riquezas, sabe as riquezas, se a caverna do Alibaba, que você abre dentro, você encontra todas as riquezas, mas que para abrir essa caverna você precisa de uma palavra mágica. Isso é o ingresso no reino de Plutão. É nas profundidades da terra, é dentro onde estão os tesouros guardados, mas também nas grutas secretas, longe da luz, lugar onde não se enxerga, lá é o mundo de Plutão. O conceito, segundo a interpretação mais moderna, faz pensar também num reino escondido dentro de nós, no nosso inconsciente, ou subconsciente. Mas aqui falo sim do inconsciente. Consciente individual e consciente coletivo, porque Plutão está mudando de signo. E ele acabou de sair da retrogradação, ele é o primeiro que está se movimentando, semana que vem Saturno também está. Saturno é o planeta que rege o nosso corpo físico e material, tudo que nos estrutura como corpo. E também como sociedade, se você imaginar que ele é aquele que te dá os limites, né? Como é que a gente vai conseguir alcançar as nossas riquezas interiores se não é através da autoconsciência, do estudo, do autoconhecimento, de entender o que temos dentro de nós como grandes segredos, grandes riquezas e grandes talentos. Nós temos que entender que dentro de nós temos uma pérola de inestimável valor, que é a nossa individualidade, que não é igual a de nenhuma outra. É bem aquela coisa da caverna do Alibaba, né, que me veio assim muito, muito natural agora, fazer essa comparação. O deus Hades, que vinha antigamente, ele não tinha esse conceito como nós temos no Ocidente de Plutão, associado um pouco à religião e aos infernos. Para os romanos, ele era o deus dos ínferos, ou seja, aquilo que está por baixo, escondido por dentro, e que a gente não enxerga, mas a gente o sente, percebe, né? Na realidade, foi mais o conceito bíblico do Satanás, do Lúcifer, do cristianismo, né, que tem uma relação muito forte com o Deus do inferno. Por quê? Porque te faz entrar em contato com uma parte de nós, que é o nosso inconsciente, que às vezes nos domina e que nos dá medo. Eu acho muito engraçado que Halloween se passa, né, a festa do Halloween se passa nesse período, porque tem tudo a ver, espantar. Aquilo que você desconhece, você tenta espantar. Você pode espantar como você quiser, até ignorando, né? Ou rindo, ou arrumando formas e fantasias, né? Deixa eu ver que aqui está o meu
tá sujo, né? É, é o calor, né? Calor. Estou vindo lá da Austrália, fazia frio, aí vem aqui, faz calor, e eu me adaptando aqui, achei pronto, um negócio para limpar. Então, essa descida aos ínferos, a descida aos ínferos é muito, muito associada também ao mito de Perséfone, mas eu vou falar do mito de Perséfone daqui a pouco, né? O que que fala? Aqui fala assim, olha que engraçado, né? Esse livro é um livro que eu tenho em italiano, mas eu tenho em espanhol, tenho um outro, tenho acho que uns quatro sobre Plutão, não sei por que que me deu sempre muita vontade de pesquisar, eu tenho Plutão em Leão, portanto, Plutão está praticamente entrando no signo oposto ao meu, apesar que ainda vai demorar, né? Porque eu acho que eu já não vou estar mais aqui quando ele fizer a oposição. Acho que eu já devo ter ido passado para o outro lado. Então, ele fala assim, que, na realidade, quando fala do Hades, é para a tradição a terra onde as ombras dos mortos esperam o renascimento e a ressurreição. É uma espécie que no cristianismo a gente chama de purgatório, é aquela área que mesmo quando a gente estuda catecismo, por exemplo, eles te ensinam, é o reino do umbral, aquele lugar onde você fica penalizado depois da morte, mas que você ainda não encontrou a iluminação e no qual você vai precisar da ajuda para você sair, né, de lá. Por quê? Porque você está dentro de uma espécie de limbo, de lugar onde você não tem sozinha a capacidade de sair. Por isso que quando a gente entra num processo de Plutão, um processo de é, pânico, de medo plutoniano, precisamos muitas vezes de ajuda para sair, né? As síndromes do pânico tão famosas. Na realidade, a parte superficial da mente, no que nós vemos, é, que nós usamos, ela não alcança o inconsciente, né? Buda fala que o mundo está de cabeça para baixo, que a luz está na escuridade e a escuridade não a entende. Aliás, isso é uma palavra que eu acho que vem até na Bíblia, ou seja, ele veio na luz e o mundo não o compreendeu, porque nós não compreendemos a verdadeira luz, né? Vivemos no medo. E no mito antigamente, né, as pessoas iam lá nos templos e faziam sacrifícios aos deuses, né? Matando animais, porque é a morte do animal que libertaria a alma e também libertaria o sacrificador, né? Aquele que está sacrificando o animal para Deus, né? Para poder renascer, para abrir caminhos, para superar a obscuridade. Nos mitos, aqui fala que o objetivo de Hades não é o de manter as almas lá, no ínfero, mas de ajudá-las a sair, ou seja, ajudá-las na recuperação da luz. É muito bonito isso, porque a gente só vê isso como se fosse um castigo, e não é um castigo, é um processo de iluminação. Como aconteceu, se lembra, o Cristo passou 3 dias entre a morte e a ressurreição. Que é esses 3 dias, né? Diz que morre, fica lá. Aliás, dizem, né, que os cristãos e os católicos ortodoxos não cremam o corpo antes dos 3 dias, você não deveria enterrar, se enterra no terceiro dia, porque é o tempo que leva para a passagem entre a morte física e o caminho deste lugar, que é o caminho do umbral, ou o caminho do reino dos mortos. E aí, se você está em paz, se você não deixou mágoa, dores, raivas, coisas que te prendem, que te amarram ao mundo físico, você vai ter almas que vão te ajudar, almas iluminadas que vão te ajudar a fazer o caminho do processo. Esse caminho, o processo, não acontece só na morte física, acontece na nossa vida em vários períodos. Um sonho que não se realizou, uma mudança de emprego, uma perda muito grande. Imagina as pessoas que perdem coisa com um bombardeio, uma guerra. Isso tem tudo a ver com esse reino de Plutão. Esperando mesmo que o caminho que conduz assim ao sair novamente da escuridão seja o caminho da iluminação.
Tem outras alegorias aqui que fala sobre Gurdjieff, que foi um grande pensador, né, do século passado, que também fala que a gente precisa, que não existe é, uma técnica que a gente possa ensinar de você sair, né, dessa escuridão e desse medo, mas que é nas profundidades do eu, dentro do seu próprio eu, e que você vai encontrar a pérola para você sair. Tem um pouco de relação com a alquimia também, né? O mito de Perséfone, aí vamos falar de Perséfone, que demonstra que Plutão, que é o deus do inconsciente, não fica sempre, né, escondido. E, por incrível que pareça, esse Plutãozinho, ele muda na sua elíptica, muitas vezes ele está mais perto do Sol e outras vezes ele está mais longe do Sol. Ele se aproxima na declinação, é, às vezes mudando de lugar com Netuno. Netuno às vezes fica mais perto, às vezes fica Plutão. Agora não vem o caso de ficar vendo assim as declinações, mas isso é uma coisa que se estuda também. Então, ele age muito através de trânsitos e progressões na sua vida, tá? Progressões longas, sim, porque ele leva um tempão para passar, e ele fica quase 19 anos, 18, 19 anos em cada signo, e aí vai ver o tamanho da sua casa, a casa onde ele se encontra, quando você nasceu, e agora que ele está na retrogradação, ele foi voltar a alcançar o Capricórnio e ele vai entrar definitivamente em Aquário. Mas hoje nós vamos falar mais do mito, tá? Na outra semana, talvez, eu já faça sobre o trânsito de Plutão na nossa vida. Então, aqui fala assim que a gente pode ver sim que ao raptar, a Plutão abre a Terra, né? Eu vou contar a história, que deve ser conhecida, né? O Plutão, durante uma viagem à superfície, ou seja, ele chegou mais perto, ele viu a Perséfone, filha de Deméter, ou Ceres, né? Chama Ceres, deusa da natureza, da colheita, né? Inclusive para os romanos, a gente hoje em dia, o astrólogo associa Ceres ao signo de Virgem, tanto que ela era virgem, né? Ela era uma garota, ela nunca tinha sido penetrada. E é um rapto, um estupro que o Plutão faz. Ele estupra a menina, leva para o mundo dos mortos. Você vai me dizer, olha por que nós estamos vendo tanto aumento de estupros e de associados às mulheres. Mas isso foi muito, muito, muito salientado quando Plutão estava passando, no século XX, no signo de Escorpião. Né? E graças a Deus passou pelo signo de Sagitário, que, aliás, quando Plutão entrou em Escorpião, foi também o período da AIDS, sexo e morte. Tem muito a ver com essa casa 8, signo de Escorpião, na simbologia astrológica. E aí, a virgenzinha Perséfone vai lá para o reino dos mortos. Ele elege como rainha. Você é a minha rainha, é a rainha aqui no fundo, aqui onde não tem flores, onde nós estamos no escuro e nós sentimos os sentidos e os nossos impulsos de vida e de morte, que muitas vezes são realmente muito agressivos. Olha o que está acontecendo em Israel. Ódio é coisa de Plutão. Deméter diz que ela volta, né, por uma, ela é libertada por uma negociação que é feita, acho que é Júpiter que vai negociar, enfim, pede para o Plutão, olha, solta um pouco essa menina porque a Terra está morrendo. Na realidade, Deméter, que as folhas começam a cair, os ventos frios, e a terra para de dar fruto, e Deméter chora. E é o outono e o inverno do hemisfério norte. Isso pode se relacionar com o nosso cérebro, ou seja, quando nós temos uma crise plutoniana, nós entramos nesse processo de outono e de inverno. Temos que fazer o renascimento, mas não se faz o renascimento sem passar pelo frio e pelo medo e pela escuridão do inverno.
Eu acho que ela até gostava de ser a mulherzinha do Plutão, tá? Porque ela descobriu coisas, ela se tornou uma mulher, ela deixou de ser uma menina, né? Esse processo, né? Que é um processo sangrento, doloroso, né? Na maioria das mulheres não se faz assim tão facilmente, né? É, você vai falar para mim que o mito de Perséfone fala de uma corrupção, que o Plutão ele corrompe a menina inocente, né? Mas se ela não tivesse isso, ela não teria o dom da vida. Então, olha que coisa mais linda que é essa associação. A gente não pode fazer uma associação só do ponto de vista negativo, né, das coisas. Então, apesar da violência íntima, e o ato sexual é violento, para quem vê de fora, uma criança que entra no quarto de um casal, do pai e da mãe, que nunca viu um ato sexual, acha que eles estão brigando, porque é um ato de agressividade, de penetração do corpo dentro do outro, de, e muitas vezes sem o consentimento, aí entra a história do estupro, né? A violência, né, que acontece nisso, é, você não tem como depois fugir, não tem como fugir dessa violência. Ela te muda para sempre, né? Nós que somos mulheres sabemos. Muitas vezes o choque, a surpresa, muitas vezes não é o que você queria. E isso pode acontecer sexualmente, fisicamente, pode acontecer por ações, por palavras, por ações de um companheiro e também por uma situação de vida, se uma perda de emprego, uma falência. Já tive eu mesmo cliente cujo marido se matou por ter perdido o lugar de CEO de uma grande empresa. Ele tinha trabalhado a vida inteira para chegar naquele lugar, não aguentou, teve síndrome do pânico e se jogou da janela. Deixou ela com 2 crianças há muito tempo, graças a Deus. Espero que ela tenha superado também. Às vezes eles não voltam. Mas, de qualquer maneira, no tema Natal, quando você olha o seu mapa natal, vai lá ver onde está o teu Plutão. Nós vamos falar disso na semana que vem. É, é um processo. Todos nós passamos por esse processo, desde o nosso nascimento, que, aliás, é a única realidade que nós temos quando nascemos, é que vamos morrer e que vamos deixar o corpo físico aqui nesse planeta. Porque tudo o que está no nosso corpo físico pertence a esse planeta. É só o espírito que pode se libertar. Mas eu vejo o caminho de Plutão como um caminho da alma, da liberdade dos sentimentos, das ações, dos relacionamentos, das mágoas, dos ódios. Isso tudo não é do espírito, é da alma. A alma é que reage ao mundo exterior. A alma vivencia os problemas familiares, os problemas sentimentais, as relações íntimas e tudo aquilo que envolve o homem dentro da sociedade. O que te faz chorar não é o teu espírito, é a tua alma que sofre, né? Plutão, ele também, se a gente pensar do ponto de vista da imagem, a gente sempre fala a imagem da borboleta, né? O casulo, né? A lagarta que entra dentro, faz o casulo, tem que esperar o tempo certo para ela furar o casulo e para poder voar. Porque se alguém abre, eu vou ajudar essa borboleta a sair. Abre, ela não está pronta, ela não está plena, ela não está feita. Ou seja, ela não passou pelo processo. E o processo é muito doloroso, dói. Aí é uma coisa que eles falam, bom, aqui ele cita nesse meu livro também, que a iniciação plutoniana não termina. Antigamente se usava o símbolo de Plutão como a serpente, que é aquela serpente do caduceu, a serpente que está enrolada na árvore da vida, a serpente do conhecimento, mas do ciclo de vida, do Ouroboros, aquele que se come o rabo, né? Vai e volta, e recicla, e volta e recicla. Essa é a nossa, digamos, prisão, né? Enquanto evolução espiritual. E a verdadeira iniciação nunca termina. No livro da Doutrina Secreta, da Helena Petrovna Blavatsky, ela fala sobre esse reconhecimento da serpente divina.
e que estava na árvore do bem e do mal. Né? Então, se você quiser ler, entender um pouco mais de ocultismo, daquilo que está por trás dessa simbologia, vai ler a doutrina secreta. A serpente cósmica, ligada ao abismo, ao caos que regenera a vida, mas que também é o inconscio coletivo de onde nasce a mente. A nossa mente, ela é Lúcifer. A Cabala ensina que na nossa mente nós temos todos os preconceitos. A verdadeira iniciação é feita quando nós deixamos, limpamos a mente. Por que a gente faz meditação? Para dar calma aos nossos pensamentos concretos e nos conectar com o todo. Tanto por dentro, porque Deus que está em mim é igual ao Deus que está em você, portanto, é o Deus de tudo e de todos. É interessante que na astrologia moderna, né, o Plutão acabou dominando como signo. O escorpião que se mata, tem a história do sapo, não sei se vocês conhecem, né? Que o escorpião está ali no riacho, vem um sapo e fala assim, sapo, me leva do outro lado, porque eu não sei nadar. O sapo fala, imagina, vou te pôr nas costas, você vai me morder, nós vamos morrer. Não, imagina, sapo, eu só quero que você me dê uma carona. Se eu te morder e matar, eu vou morrer também. Aí o sapo pega e fala, tá bom, então sobe aqui nas minhas costas que eu vou te levar do outro lado. No processo, o escorpião morte, envenena, né, com o rabinho lá, envenena o sapo na hora que está se afogando, fala, mas por que você fez isso? Porque essa é a minha natureza. Então, a natureza do escorpião é aquela da morte e do renascimento. A gente tem que sempre pensar nisso quando tem esses processos. E os processos podem vir através de dores, do lado de fora, de acontecimentos que o cosmo manda para nós, para o nosso próprio bem. Eu acho que esse símbolo tem um outro símbolo que eu gosto muito, que é o mito da Fênix. Esse pássaro legendário, que é o símbolo realmente da verdadeira natureza de Plutão. Plutão como uma imagem arquetípica da imortalidade, que queima no fogo sagrado, se purifica, isso também é um processo alquímico, e renasce. Aliás, tem uma música, uma canção, né, acho que é um cantor austríaco, que ele é homossexual e que ganhou, alguns anos atrás, a Eurovision, que é um concurso europeu internacional de música, de canções, que se chama Like a Phoenix. Eu aconselho vocês a procurarem no YouTube, que vale a pena. Like a Phoenix. O ressurgimento, esse rapaz, sendo ele homossexual e tendo essa sexualidade muito forte, ele se vestia de mulher, mas ele tirava a barba. O dia que ele deixou ele, com a barba de homem, se vestiu de mulher e disse, eu sou isso. Ele fez essa música e ganhou. É uma das músicas mais lindas, ele ressurge como fênix. E isso é o que nós temos que fazer. Nós não somos iguais quando passamos por processos plutonianos. Passamos por quadraturas na vida, mas Plutão em oposição a Plutão, a gente já foi. Mas, o que eu quero? Em terminar aqui hoje, porque nós vamos fazer outra e nós vamos falar do Plutão astrologicamente dentro do mapa, dos vários períodos de vida e do que está acontecendo agora e dessa clonação muito importante para a gente fazer esse processo, limpar, deixa para ir, deixa transformar. Se você não deixa, a planta precisa desse processo. Você vai lá e aduba. Qual é o adubo? O que é o adubo que você dá para uma planta do teu jardim quando você quer que ela refloresça ou que ela te dê frutos? É o processo da degeneração, da decomposição humana, né? Então, meu pai me lembra que no sítio ele fazia isso, ele tinha uma fossa, ele botava lá e ele esperava aquele momento certo, a degeneração, fazia a
orgânico, né? Com folhas, com as sobras da cozinha, né? Com lixo orgânico, que você vai deixando ele apodrecer, degenerando e purificando sempre com camadas de folhas secas. É um processo muito lindo. E muitas vezes a gente coloca minhocas, né? Tem negócio de minhoca, porque a minhoca, ao fazer a digestão e o processo, ela faz o processo plutoniano e ajuda nessa composição, que a gente chama de composto orgânico, que é muito bom colocar nas plantinhas e na sua hortinha, se você tiver. Mas vamos terminar. Imagem arquetípica da imortalidade da vida é Plutão. Mas a gente não pode deixar para trás, você tem que deixar para trás, você deixar queimar. Tudo que é obsoleto, tudo aquilo que não serve, vira cinza. A cinza também é fértil. É muito fértil. Você coloca o cinza dentro da terra. Se a terra é muito ácida, você corrige ela com as cinzas. Então, deixa para trás as coisas. Aproveite nesse período para fazer uma análise profunda, é, das suas verdadeiras intenções. Você está fazendo as coisas por causa da coletividade ou porque no teu íntimo você realmente precisa fazer essa transformação? Deixe para trás aquilo que não te serve mais, tá? E vamos no sentido da ressurreição. Vamos falar do Plutão astrológico no meu próximo vídeo, tá bom? Agradeço vocês. Ah, não esquece, se inscreve no meu canal, clica. Eu nunca me lembro, não sei fazer aquelas coisinhas bonitinhas. Faz isso, clica, se inscreve, mas me ajuda. Agora estou com tudo, trabalhando por vocês, compartilhando o saber. Sirius Astrology. Graziella Marratini. Tchau.